Glória a Deus. Boa noite aos meus amigos do Facebook. Nesta noite nós estamos aqui na igreja, aproveitando o tempo, e nós vamos trazer o resumo da lição 3 da revista da Escola Bíblica Dominical, que está com o tema Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Vou fazer aqui um breve resumo da lição 3, que vai falar sobre a sutileza da imoralidade sexual, a lição 3, que foi domingo, dia 17, e a matéria de ontem, domingo 24 de julho de 2022, a sutileza da normalização do divórcio. Lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. Deixa eu já aqui a produção aqui alto agora. A sutileza da imoralidade sexual. Textual: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Verdade prática: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 6, versos 15 ao 20, e Romanos 1, versículo 26, 28. 1 Coríntios 6,15: não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tornarei, pois, os membros de Cristo e far-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não saber que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, porventura, proveniente de Deus, que não sois vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos 1, versículo 26 até o 21. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sexualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo a torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu eu. E como ele não se importava de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Então nós estamos lendo aqui a sutileza da imoralidade sexual. O objetivo dessa lição é destacar o processo da distorção da moralidade sexual que a sociedade atual vem passando. Invariavelmente esse processo atinge
a igreja local. Por isso, iniciamos a lição contextualizando historicamente o início da denominada revolução sexual. Demos como exemplo dessa revolução a banalização do sexo pré-conjugal, do extraconjugal e, consequentemente, a normalização da homossexualidade. E, finalmente, apresentando o padrão bíblico da moralidade sexual cristã. Nessa matéria, eu estudei um pouco sobre a revolução que teve ali em maio de 68 na França, como houve aquela revolução sexual. E eu achei interessante como aquela greve, aquele levante daqueles estudantes universitários fez surgir várias coisas. E eles ali diziam que era proibido proibir. É interessante que tudo começa dentro de uma faculdade. E ali vai vir também a greve dos trabalhadores, vai surgir vários tipos de movimento em prol das mulheres. Ali naquela greve ali foi levantado contra a separação entre rapazes e moças no alojamento. E esse fenômeno ficou conhecido pela seguinte frase: é proibido proibir. Então, nesta lição, ele foi abordada a questão relacionada à sexualidade, e destacaremos a revolução sexual provocou grande mudança na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Então, depois daquela revolução ali na França, vai começar uma grande mudança, forma como as pessoas viam, observavam, e como eram os liberais e os tradicionais, aquelas pessoas que tinham os seus conceitos, os seus valores de casamento, de família. E ali na França, em 1968, quando tem esse movimento, e um movimento que foi conhecido também como o movimento dos rebeldes. Então nós vemos que essa situação que nós estamos vivenciando em 2022, então já vem desde lá de trás essa revolução, essa imposição, aonde a sexualidade ilícita, impura e homossexuais, essa mistura de gênero vem já há muito tempo rolando. E eles ali falavam que era proibido proibir, ou seja, aquilo que era tratado com naturalidade e normalidade. Por exemplo, sexo antes do casamento, entre as pessoas, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto como naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Então, depois daquele feito, daquela revolução, aquilo que como prática era errado diante da sociedade, diante da lei, diante de Deus, começou a ser aceita. E interessante que essa revolução sexual foi terrível, né? Um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão mudou a cultura ocidental durante séculos. E dentro deste modelo cultural, os valores morais
prevalecente era aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. E nesse aspecto a sexualidade humana era vista como algo sagrado que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Desta forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceita nenhuma outra forma de expressão sexual. Gênesis 1:27. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Então nós temos visto hoje, como igreja do Senhor, como conceito que nós usamos ainda, preservamos a Bíblia, traz uma guerra, traz fica até difícil nós pregar isso, ensinar isso, porque eles acham que nosso ensinamento é arcaico, eles acham hoje que não tem nada a ver, hoje está tudo liberal, hoje tudo pode, eles podem fazer. E nós, cristãos conservadores, nós reprovamos essas práticas, porque a palavra de Deus nos ensina, diz que por ser contra a ordem natural da criação, conforme a Bíblia nos ensina, a vida humana e a sexualidade tornaram questão morais, divisora de águas da nossa época. Todos os dias, o ciclo de 24 horas de notícia relata o avanço de uma revolução moral secular em áreas como sexualidade, aborto, suicídio assistido, homossexualidade, transgenerismo e a nova ortodoxia secular está sendo imposta por intermédio de quase todas as grandes instituições sociais, como academia, mídia, escola pública, Hollywood, corporações privadas e a lei. Aqueles que discordam dos etos secular corrente apela ao direito da liberdade religiosa. Já o presidente da Comissão do Direito Civil dos Estados Unidos escreveu com desdém que a expressão liberdade religiosa não representará nada a não ser hipocrisia, enquanto permanece como código para discriminação, intolerância, racismo, sexismo, homofobia, islamofobia, supremacia cristã ou qualquer outra forma de intolerância. Observe que a expressão liberdade religiosa é colocada em aspas, como se fosse um direito ilegítimo e não um direito fundamental em uma sociedade livre. Próximo passo será negar aos cidadãos a sua liberdade religiosa. Então nós, nessa aula 3, eu não vou me ater muito, vem falando da sutileza, aquilo que nós estamos falando desde a primeira aula da escola bíblica dominical, falou a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo, foi mostrando a forma sutil que Satanás tem entrado no nosso meio, entrado no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Satanás, ele não está vindo mais com guerra, não está vindo mais com ataques, ele não está vindo mais com derramamento de sangue como era antigamente, mas agora
é de natureza espiritual. Os espíritos enganadores, demônio, como está em 1 Timóteo 4:1. Estou falando de espíritos maus, de demônios. Ele revela a natureza desse agente envolvido ao ataque que são feitos à igreja. Então Satanás vai entrando devagarzinho. A sutileza dele vai entrando como aquele, não tem nada a ver. Isso aí não é pecado. Todo mundo faz isso. Isso é normal. Agora estamos no século 21. Estamos na época globalizada. Aí essas coisas vão entrando através dos jornais, das novelas, dos filmes, dos desenhos, de algumas séries. O diabo, ele é sutil. Então a matéria 1 falou da sutileza, da banalização, a sutileza de Satanás contra a igreja, a sutileza da banalização da graça, a imoralidade sexual e a sutileza da normalização do divórcio. Então, antes de eu falar do divórcio, eu teria que falar dessa matéria anterior. Por que acontece muito o divórcio no nosso meio evangélico? Já dá para pegar aqui a matéria 3, a lição 3. É a banalização. Hoje, fazer sexo fora do casamento, hoje tornou coisa corriqueira. Quantos homens, mulheres, casados, chefes de família, pessoas que tinham a índole, tinham um comportamento exemplar, então caindo nessa área, dessas imoralidades, indo atrás dos sites pornográficos, das amantes, das amigas, Hoje em dia os jovens já não preservam mais a pureza de casar virgem. Hoje em dia a fornicação está implementado dentro do seio da igreja. Já não reprime mais, já não exorta mais pessoas que fazem sexo antes do casamento. Hoje isso é normal. No mundo secular hoje isso é normal. Trocar de marido, trocar de esposa, ter uma, duas, três mulheres. Hoje no mundo é normal, homem com homem, mulher com mulher. Hoje eles querem se meter como criar os nossos filhos. Hoje eles querem se meter em tudo isso, uma banalização, uma imoralidade terrível. Então, tudo começa pela imoralidade, as distorções da sexualidade que é distorcida. Nós falamos ali do homossexualismo, que a Bíblia ali mostra que Deus ali abandonou aquelas pessoas, porque Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ou seja, mulher com mulher. Ao contrário, a natureza ensinarei também os varões, deixando o uso natural da mulher, se infamarem suas sensualidades uns para com outros, varão com varão. Então eles se entregaram. Como eles se entregaram, como eles não se importaram com o conhecimento de Deus, Deus o que? Os entregou aquele povo ali com seus sentimentos perversos, para que eles fizessem coisas que não convinham. Então tudo isso vai cair, desabar dentro do casamento. A sutileza da normalização do divórcio. Grande número de divórcios, Vamos lá ler rápido, só um breve resumo textual.
assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Mateus 19:6. Verdade prática. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, um homem com a mulher, monogâmico, um só casal, indissolúvel, que não haja divórcio, que não haja separação. Vamos lá fazer uma leitura em classe, Mateus 19, versículo 1 ao 9. Vamos ver o que está escrito. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram muita gente, curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar, ou seja, divorciar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tem lido que do princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe a ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete o adultério. Então nós estamos vendo aqui que nessa lição se tratou do divórcio de acordo com o contexto bíblico do Antigo e o Novo Testamento. E outro ponto interessante é que a lição aborda dois aspectos a respeito do divórcio: o legal e o moral. E finalmente conclui com a importância da reflexão acerca da prática pastoral com pessoas divorciadas ou em processo de divórcio. Complicado, né? Então nós vemos aqui que o padrão bíblico para o casamento tem que haver com a sua indissolubilidade. Entretanto, é possível que em sua graça haja problema nas áreas do casamento. E quando nós falamos do casamento na igreja, tem muitas pessoas que vêm até nós com problemas de divórcio, se divorciou, largou, formaram uma nova família, formaram um novo lar. Tem muitas pessoas que querem se divorciar. E nessa noite, no finalzinho aqui, eu vou orar pelas famílias, vou orar pelos casamentos, pedindo a Deus que venha guardar a nossa família, venha guardar o nosso lar, para que os lares venham continuar abençoados, que não venha haver rupturas, divórcios, separações, e por aí vai, porque hoje em dia está bastante complicado mesmo. Interessante que o plano de Deus na antiga aliança para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Gênesis capítulo 1, versículo 27.
Esse era o plano de Deus para a humanidade. É um casamento monogâmico. Hoje nós vemos pessoas, um homem casado com 2 mulheres, 3 mulheres. Hoje tem umas coisas aí que fogem aquilo que está escrito, aquilo que Deus planejou para a raça humana. Gênesis 1, 27, versículo 27 e 28. E criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então esse era o propósito de Deus para a humanidade. O profeta Malaquias, ele afirmou no seu livro que Deus, ele odeia o divórcio. Divórcio é complicado, machuca, marca, divide famílias. E hoje nós temos vendo essa banalização, e principalmente entre nós pastores, entre nós evangélicos. Ou seja, não tem nada a ver. Hoje em dia a pessoa fala que não ama mais, quer trocar qualquer coisa, não luta mais pelo seu esposo, não luta mais pela sua família. Malaquias 2,16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, ou seja, o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito. Olha só essa palavrinha agora. Não sejais desleais. Para ver divórcio, separação, é porque nós, vamos botar, nós estamos sendo desleais com aquela pessoa que nós casamos. Quando a pessoa trai, quando a pessoa larga a sua mulher, larga o seu marido, ou está casado, ele pede o divórcio para casar com outro ou para casar com outra, está se cumprindo isso aqui. Deus manda que nós não sejamos desleais com a nossa companheira, com o nosso, ou as mulheres com os seus companheiros. O divórcio era previsto em outros e aparece como uma permissão. Deuteronômio 24, versículo 1 ao 4. Em Deuteronômio 24, 1 ao 4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio é o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica era avart dabar, traduzido como coisa feia, possui um sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão, e isso deu margem para uma série de debate pelas escolas rabínicas, que interpretava de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com morte. Vamos lá, Deuteronômio 22. Aquele que era pego em adultério, eles eram punidos com morte. Eles
22, 22. Diz assim: quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirará o mal de Israel. Então nós vemos aqui que no Antigo Testamento, no tempo de Moisés, a punição para o adultério, a punição era a morte. E fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem, que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. Em outra palavra, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo. Ou seja, mas se o primeiro marido, da quem ela havia divorciado, não poderia se casar novamente. Então hoje, como está tudo banalizado, Deus conhece, Deus sabe, hoje está tudo normal, o que é errado é certo, o que é certo é errado. Então nós temos visto, por isso que a sutileza, da normalização, está tudo normal. O diabo ele é muito sutil. O diabo ele é muito inteligente. E ele coloca às vezes no casamento, no lar, o marido reclama que a esposa está assim, está assado. A esposa também, por outro lado, também reclama que fez isso por causa disso e daquilo, ou porque hoje a igreja aceita vários tipos de situações. Então começa por nós pastores, quando os pastores que casaram, italianos, já estavam uma certa idade, aí vem uma novinha, casa, aquela mulher que ele pegou lá atrás, já está uma senhora, está de idade, vai lá, desfaz, casa novamente. A mulher nem morreu, e às vezes o marido nem morreu, e ali não há um tratamento, não há punição, não há um corretivo, e parece que está tudo normal. Não dá para distinguir a igreja com o mundo. Complicado. O divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, no capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Esse é o plano de Deus. Que quando um homem e uma mulher se casem, que dure toda a vida, ou aquela famosa frase, até que a morte os separe. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus, que naquela época os fariseus, aquelas pessoas, separavam coisas bobas, cada comida, por causa do ronco, por causa do hábito que o seu cônjuge tinha, ou a mulher tinha, por causa do pai, por causa da mulher, por coisas banais, eles se separavam naquela época. E de acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, no grego é apólio, o divórcio, é quando os cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relação sexuais ilícita, traduzido o termo grego mai, que significa adulterar. Mateus 5:32, João 8:3, Mateus 5, do 5:27, Romanos 13:9. No
texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. E o que se despreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio foi feito por razões outras que não, o adultério não o dissolve o casamento aos olhos de Deus, dizendo isso de outra forma: alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação for a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece legitimidade de um novo casamento como motivo do fim do primeiro foi o adultério. Ou seja, se aquele homem ele adulterou, a mulher que foi traída, ela pode casar de novo com outra pessoa, mas o que traiu, ele não pode casar. Então as assembleias, aqui é muito interessante isso, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela reconhece a legitimidade do novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristão e o casamento misto, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. No caso do crente, Paulo diz que se o casal venha se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. 1 Coríntios 7, versículo 10 ou 11. No caso do casamento misto, Paulo disse que se o cônjuge desse crente abandonasse a esposa, então não estaria sujeito à servidão. 1 Coríntios 7,15. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. E esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, no caso do abandono, partir do cônjuge não crente, então, se a pessoa, por exemplo, o homem é crente, a mulher não, se a mulher que não é crente foi embora, ela mesma abandonar a casa, aquele homem crente, ele tem o direito de casar de novo, e vice-versa, porque foi o descrente que o abandonou. Então, nessa noite, aqui no resumão, da matéria da lição bíblica, os ataques contra a igreja de Cristo, vai falar um pouquinho sobre a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo, a sutileza da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual e a sutileza da normalização do divórcio. Então você vê que vem uma coisa puxando outra. O divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser variadas. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e a recasar-se quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. O divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos necessitamos saber do que seu aspecto moral
Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio, um novo casamento. Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo, a Escritura define o seu aspecto moral. Ou seja, para a legislação brasileira, o homem e a mulher, ele pode divorciar, ele pode casar quantas vezes eles quiserem. Isso é coisa, o aspecto legal. Mas isso é moral? Isso para nós que somos servos do Senhor, isso é moral? É isso que queremos passar para os nossos filhos, para os nossos netos? É isso que está escrito na Bíblia? Então não é porque as pessoas acham que aquilo ali é moral, aquilo ali é legal, que aquilo ali é normal, que pode fazer, que eu e você que somos crentes achamos normal. Não, tem que saber se aquilo ali é moral, se isso aí se está ou não agradando a Deus. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo, a Escritura define o seu aspecto moral. Mateus 19, versos 4 ao verso 6. Mateus 19, versos 4 ao 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendo lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem o pai e a mãe, se unirá a sua mulher, serão dois numa só carne. Assim não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Hoje, nesses aspectos, irmão, tem muita coisa que nós temos que relevar. Por exemplo, um homem que maltrata a mulher, que bate, que espanca, um homem que agride fisicamente, moralmente. Pastor André, o senhor aconselha o que para essa mulher que está sendo violentada, que o seu marido está espancando, mantendo como prisioneira? Muitos pastores mandam a irmã orar, jejuar, buscar em Deus. E o Senhor, pastor André, o que o senhor aconselha para uma mulher que está sendo espancada diariamente, ou alguns meses, ou alguns anos, sendo ameaçada de morte? Amados, é muito fácil, a minha opinião. O que mais nós temos visto hoje nos jornais são o quê? Os feminicídios. Quando uma irmã que congrega aqui na congregação, se tiver essa situação, ela chegar com o olho roxo, cheio de marcas roxas no corpo, sem dente, pé quebrado, braço quebrado, eu mando essa mulher ir fazer um BO, um boletim de ocorrência contra esse marido, contra esse esposo. Mas pastor André, o Senhor está ensinando sobre divórcio e agora o Senhor está falando isso? Amado, nós temos aqui aplicado a lei. Quantas pastores mandam orar, e quantas mulheres crentes ou não crentes têm sofrido o feminicídio, o espancamento todos os dias nos jornais. Nós vemos que o cara vai lá e mata a mulher, ou quando a mulher não quer mais ficar casada com ele ameaça. Teve um caso agora bem sério, semana passada, se eu não me engano. O cara matou os 3 filhos, matou a mulher dele,
matou a sogra dele, matou os seus cunhados, matou duas pessoas que não tinha nada a ver, e por último, ele também cometeu suicídio. Se você aí, mulher, que vai assistir essa live, procura as forças policiais, pede ajuda, fala com um vizinho, fala com um parente. Eu te indico a você sair dessa casa, porque você está correndo risco de vida. Então tem alguns casos que nós orientamos e damos uma posição. Primeira posição é a mulher ir na delegacia, fazer o boletim de ocorrência. E hoje o que mais se prende é homem que bate mulher e homem que não paga a pensão. Então você está sendo agredida dentro de casa, seu marido é pastor, prega bonito no altar, a agenda dele está super cheia, mas é um espancador, te maltrata. Irmã, denuncie este homem, denuncia esse marido, esse espancador. Se preserve, a tua vida está correndo risco. Se você não tomar uma atitude drástica, você pode ser mais uma mulher na estatística que foi espancada, que estava sendo violentada pelo marido e que não procurou ajuda na justiça para que as forças policiais, as autoridades cabíveis viessem dar um jeito nesse homem espancador. Então aqui há casos sérios que nós orientamos os familiares. É por isso que dentro da igreja tem que ter pessoas maduras, pessoas com condição de orientar, de passar algo, de orientar a mulher, o marido, a jovem, o adulto, o adolescente, para que não haja uma desgraça ou uma tragédia dentro de casa. Aqui o tópico 3, o divórcio e a prática pastoral. Pessoa do divórcio, ou divorciada, ou divorciado, é uma pessoa como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimento de rejeição, medo, abandono muitas das vezes continua presente na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e convenientemente, e o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Ou seja, está com problema aí no teu casamento, procura o teu pastor, procura a liderança. Tem igreja que tem líderes responsáveis de área familiar, terapeuta familiar. Procura essa pessoa e também procura um tratamento psicológico, porque quando o pai, a mãe se separa, os filhos sofrem. Há um sofrimento no filho de casais separados, há um trauma que aquela criança passa, e a
trauma. Por isso é necessário ter um acompanhamento. Não fique aí sozinho, busque ajuda. Está passando por problemas difíceis no teu casamento? Não seja uma ostra. Procure pessoas especializadas, capacitadas, com autoridade, com experiência nessas áreas, para te orientar. Divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esses sejam um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam, e as razões que motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, e esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Conclusão, amados, conclusão. Vimos nessa lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e diferente contexto. Observando que na atualidade há uma tendência entre os cristãos que enxergam o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada, até mesmo pecaminosa. Isso porque a Escritura contém princípios, preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, é devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui então fizemos um resumão rápido. E na segunda-feira que vem, se o Senhor assim nos permitir, estarei aqui de novo nesse canal, fazendo um resumo da lição número 5, que vai falar da sutileza do materialismo e do ateísmo. Que Deus te abençoe, que Deus guarde o teu casamento, que Deus guarde a tua família. Casamento é projeto de Deus. A tua família é projeto de Deus. O que mais Satanás quer nesses últimos dias é a dissolução, a destruição, a separação de famílias, do casamento. Havendo isso, ele fica mais forte a tudo que ele quer, que o marido e a mulher ache normal separar aqui, separar ali, e acha que essa banalização venha perpetuar na igreja, mas que o sangue de Jesus guarde os nossos lares, que o sangue de Jesus guarde os nossos casamentos, que eu e você possamos lutar pela nossa família. Procure pessoas para te ajudar. Houve traição, perdoe. Tenta buscar o perdão, a reconciliação. Não permita que o diabo destrua a sua família. Quantas pessoas que passaram por esse momento de traição, que não lutou pelo seu casamento, não lutou pela sua esposa, não lutou pelo seu esposo, e hoje se arrependem de não ter lutado, de não ter jejuado, não ter consagrado, de não ter buscado no Senhor
a reconciliação dos seus cônjuges. A Bíblia manda a gente perdoar. Volto a falar, tem casos e casos. Se você ama o teu esposo e você vê que ele te ama, que houve um deslize, que houve uma infidelidade, mas que essa pessoa se arrependeu amargamente, não dá esse gostinho pro diabo não. A tua família, ela foi constituída por Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, guarde a nossa família, Pai. Senhor, guarde os nossos casamentos. Senhor, guarde este lugar. Senhor, pregando dessa forma, quem me ouve aqui na rua, talvez não goste, Senhor. Talvez vão me criticar quando assistir essa live aqui no Facebook, Senhor, mas eu continuo com a Bíblia, Senhor. Se o Senhor diz que é pecado, se o Senhor odeia divórcio, então, meu Pai, eu estou obedecendo. Senhor, ainda que estamos no começo, levantando esta igreja, Senhor, parece loucura pregar uma alma assim, porque ficaria mais fácil de atrair as pessoas para cá, aceitando tudo, Senhor, aceitando tudo, mas não posso, Senhor. Ainda que a igreja fique vazia, ainda que não entre ninguém, ainda que as pessoas possam falar de mim, Senhor, mas eu vou pregar e eu vou obedecer o Senhor. E se tu quiseres, Pai, o Senhor trará essa pessoa para te servir neste lugar. O Senhor trará essa pessoa para te servir em obediência. Porque hoje em dia está um legalismo, tudo pode. As pessoas já não fazem mais, Senhor, já não quer mais obedecer, quer até mudar alguns versículos. Fala que isso é coisa do passado, que hoje tudo é moderno, tudo hoje mudou. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Continua nos guardando, nos dá suporte, paciência dentro do nosso lar. Senhor, abençoa a nossa relação como marido e como esposa, que possamos olhar para a cruz, olhar para aquilo que tu nos ensinou, que quando o homem e a mulher são uma só carne, somente a morte, Deus, venha nos separar da nossa esposa ou do esposo. Senhor Espírito Santo, continua abençoando esse ministério. Pai, tem nem um mês que nós estamos aqui fazendo esse culto, Senhor, mas continuaremos nos seus princípios, com a sua moral, com a sua regra, com as suas ordenanças, Senhor. Pai, não deixa-nos nós cairmos nas armadilhas e nas sutilezas de Satanás e os seus demônios. Brinda-nos, meu Pai, com o poder do teu nome. Senhor, continua com este homem e com esta mulher, que esse casamento que está passando por crises, o Senhor possa brindar, o Senhor possa fortalecer, tanto o homem como a mulher possam te buscar, porque é no Senhor que tem as soluções para todas as crises sentimentais, conjugais, familiares, financeiras. É no Senhor que temos todas as respostas e todas as questões são resolvidas para a glória e honra do teu nome. Amém. A paz do Senhor. Se o Senhor assim permitir, estaremos aqui amanhã às 7h30 da noite, aqui
aqui com culto ao Senhor. Onde fica a igreja, pastor André? Fica aqui em Vila Isabel, na rua Armando de Albuquerque, número 9. Essa rua, ela faz esquina com a Visconde de Santa Isabel e esquina também com a Luiz de Guimarães. Fica aqui na comunidade do Morro dos Macacos, antes da UPP. Daqui da igreja até ali o ponto do ônibus fica a 100 metros. Vários ônibus tem que você pegar para cá e para você voltar para o seu lar. Convide as pessoas, você que mora aqui em Vila Isabel, Grajaú, Genlovo, aqui nas comunidades adjacentes, você que está procurando uma casa espiritual, venha fazer uma visita. Quem sabe o Senhor Espírito Santo te aprova esse lugar e você fica aqui conosco, adorando, exaltando e servindo ao Senhor Jesus Cristo até Ele vir nos buscar. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo.